Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estava meditando aqui, eu vi uma reportagem de uma pessoa que mora lá em Israel, que tá todo mundo querendo saber, né? Se realmente esse acordo de paz entrou em vigor. E é um acordo assim, que pelo que ela disse, o que tá me parecendo é que eles querem fazer paz e eles não querem fazer paz. Por quê? Porque eles ficam tentando descobrir o que o Senhor fala na palavra, né? Porque eles descobriram que o Senhor não gosta da guerra. E é o certo, o Senhor não gosta de guerra. E aí eles tentaram fazer o acordo de paz para ver se eles param o fim do mundo, né? Porque nós estamos, né, com o mundo, assim, à beira do término, né? Vamos se dizer assim. E aí, quando eu vim com aquela palavra dizendo que sim, que Israel tem uma trégua, etc e tal, me parece que eles não estão querendo mais fazer um acordo de paz. Então, se parar, o Senhor vai vir, vai terminar com o mundo, há uma possibilidade, então não vamos parar. O que me parece é que eles não estão com medo do Trump, ninguém tem medo do Irã, ninguém está com medo de ninguém. Nenhum deles tem medo um do outro. Na verdade, o que eles estão realmente com medo é do Senhor Jesus, do unigênito Filho de Deus. E aí, à tarde, aquilo ficou batendo no meu coração e eu fui orar. Eu falei, sabe o que eu acho, Senhor? Eu acho que eu atrapalhei o acordo de paz. Quando eu disse, né, que há uma possibilidade, sim, mostrando os textos bíblicos, né, do Senhor voltar e terminar o mundo. E eles ficaram apavorados, né? E eu falei, eu não sei ajudar. Eu acho que eu tô atrapalhando, né? Porque eu falo, eles ficam com medo, né? E pode ser que o que eu falo esteja movimentando o xadrez, vamos se dizer assim, né? Eu estava orando e falei para Deus que eu não sabia o que fazer e o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e disse assim: "Você sabe o que fazer. Você sabe". E aí eu vim aqui no Novo Testamento, em João, no capítulo 3, no versículo 13, que diz assim: "Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu", porque o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou, e aqui ele já estava no céu de novo, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para a salvação dos povos, para a salvação das pessoas, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque todo mundo está com medo do fim do mundo. O que vai acontecer? Os fiéis ao Senhor vão morar no céu, e o que não é, e mais a maioria estão se sentindo assim, né? Culpadas. Mas aqui está dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez que nós cremos no Senhor Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, não há motivo para ter preocupação. Ninguém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que é o Filho de Deus, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus, ele veio ao mundo para nos ensinar a caminhar com Deus, para nos ensinar a lei de Deus. Mas o homem amaram mais as trevas, amaram mais o pecado do que a santidade de Deus, a palavra de Deus. Porque as suas obras eram más. As pessoas não gostam muito do Senhor Jesus porque eles são maus e eles têm obras más. E o que é o Senhor Jesus? Ele nos ensinou, que é o que eu gostaria de dizer agora para todos que estão com medo do fim do mundo.
Primeiramente, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Depois, deixar o pecado, deixar as obras das trevas, a mentira, o roubo, os adultérios, as prostituições, as maledicências, as contendas, as guerras, as feitiçarias, a idolatria. Pegar o Novo Testamento, começar a ler e ter comunhão com Ele. Começar a orar. Aceitar Ele como o único Senhor e suficiente Salvador. E andar pela lei dEle. Andar nos mandamentos dEle. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. As pessoas não querem se aproximar do Senhor Jesus porque o Senhor Jesus, Ele fala o que a gente precisa deixar. Né? No caso desses homens, o Senhor Jesus fala, vocês precisam deixar tudo. A feitiçaria também, Satanás também. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Talvez a gente não consiga parar o fim do mundo. Talvez o fim do mundo seja certo agora, neste momento. Com todas essas coisas que estão acontecendo. Né? Eles estão tentando fazer com que o fim do mundo pare, mas talvez a gente não consiga fazer isso. Mas, se nós não conseguimos parar o fim do mundo e aceitarmos Ele como Senhor das nossas vidas e caminhar segundo a lei dEle, a palavra dEle, a justiça dEle, andar nela, nós seremos salvos. A gente não tem o porquê se preocupar se o mundo vai acabar ou não, porque nós somos eternos. Se acaba aqui, continue lá com Ele. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou para lá preparar lugar para vocês. Então nós não precisamos temer. O que nós precisamos fazer é não ficar correndo de tentar parar o fim do mundo. Isso é coisa dele. É ele que decide, não é nós. Mas o que nós podemos fazer é aceitar ele como o único e suficiente Salvador. Começar a ter comunhão com ele. Começar a orar. Esses dias eu meditei num versículo que falou muito no meu coração, que está lá em Isaías. E eu fiquei com esse versículo no meu coração e fiquei até um pouco preocupada com muitas vidas e com muitas pessoas, né? Que não tem esse entendimento. Em Isaías 66, no finalzinho do versículo 2, diz assim, ó. E que treme diante da minha palavra. Vou ler o versículo todo. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra? O que ele quer é que a gente seja servo dele. Para ser servo do Senhor Jesus Cristo, é obedecer os mandamentos dele, que não são penosos. Ele é justo, ele é reto e ele é amor. Então, já que eu acredito que as coisas que eu falo estão movimentando eles, né? Agora eles não querem mais fazer acordo de paz, quer continuar a guerra pensando que no acordo de paz o Senhor vai voltar e o mundo vai acabar. Eu quero dizer para vocês, não se preocuparem com isso. Se o mundo vai acabar, se ele vai continuar. Para a gente tanto faz. Quando nós temos a paz que ele nos dá. Para nós estar aqui ou ir para lá, não faz diferença. A gente tem paz porque a gente ama ele e ele nos amou. Então o conselho que eu dou para vocês hoje é que para que você dobre o seu joelho no chão, chame por ele, confesse ele no seu coração, arrependa, peça perdão dos seus pecados. Aceite ele como único e suficiente Salvador e siga os seus mandamentos. E tenha paz. E não fica procurando, né, fazer o mal. Vamos continuar a guerra para ele não voltar, para o mundo não acabar. Não façam isso, né? Apenas tenham a paz dele. Amém? Não se preocupa se o mundo vai acabar ou não. Não se preocupa. Quem tem Jesus não pode se preocupar. Não precisa. Pode ter paz.
E o que eu vim trazer aqui para vocês hoje é o caminho da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso. E ele ama a gente, ele fez cada um de nós. E ele se importa com a gente, amém? Então essa palavra que eu quero deixar para vocês. Shalom e até o próximo vídeo.